Olá, tudo bem? Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 23. Esse capítulo se chama Pesadelos. E aí André começa dizendo que enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, nos conduziu a leitos distantes, onde se asilavam os enfermos que não estavam sendo atendidos quanto ao auxílio magnético. Lembra? O capítulo anterior, né? Eles foram num lugar que tinham muitos necessitados, mas que eles só poderiam ajudar poucos deles, né? E eles auxiliaram com o magnetismo. E aí, agora eles estavam verificando, né, aqueles que não foram ajudados. E aí ele disse, né, precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, né, o Aniceto que falou, né, sorridente. Nós o acompanhamos, curiosos, notando a expressão isolada, dolorosa e terrível daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a uma distância regular da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. E aí Vicente perguntou: mas por acaso teremos nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? E Aniceto respondeu: sem dúvida, temos os que repousam períodos curtos, como os trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Fez pequena pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar para não perder tempo, e acrescentou: mas estes não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição, né? E continuou: quem dorme em desequilíbrio se entrega a pesadelos. Quem dorme em desequilíbrio se entrega a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos às observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, análise científica das células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com a expressão decidida concluiu: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, nem reparei nas ordens que o nosso instrutor deu para Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes,
observava a sombra cinzenta e escura que ia se condensando em torno da sua fronte. A visão parecia auxiliar meu poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não lembrei de qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a notar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de entrar nessa casa. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, por amor de Deus, não me mates, ele dizia suplicando, incapaz de se defender. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom macabro. Morrerás esta noite. E André diz que viu o infeliz cair, exausto. Você me envenenou com bebida mortal, exclama ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para os meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de te amar, a ti que pertences a outra mulher. Você não quis me seguir e preciso me vingar. E o infeliz, se rolando como se fosse uma bola no assoalho, dizia: Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Me perdoa pelo amor do eterno Pai. Quem sabe poderei te auxiliar como irmão. Ajuda-me para que eu possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe. Morrerás, infame. E imediatamente cravou no seu crânio marteladas surdas. O homem expiou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver num carrinho de mão, através de um trilho ermo, deserto, né? Eu acompanhava seus movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e colocou a estranha carga sobre os trilhos. Vi quando colocou o cadáver para que a cabeça fosse decepada quando o comboio passasse, retirando-se apressadamente, reconduzindo o carrinho de mão vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que colocasse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareciam bandidos de negras vestes. Agora, era ela quem acusava estranha embriaguez de pavor. Venceu um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, do que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava apavorada, e continuava a cena em que a desventurada suplicava em vão. Me senti como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, lembrei das lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de a criminosa ser alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, a meu lado, na minha família de sangue,
eu não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não conhecia o seu passado total? Teria recebido a educação na infância? Teria recebido a bênção do lar? A segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado esse drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoeceu no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, conhecer a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou. Era Aniceto, que exclamava bondoso: venha, André. Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dorme em sono atormentado vivem estranhos pesadelos de que não podem se isentar de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. E com expressivo olhar, acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar em oração. Então, resumindo, né? O corpo espiritual está duro, mas a mente está ativa. Essa pessoa, né, vivencia toda a tragédia do passado. O egoísmo, né, que quer ser dono do outro. E assim que a tragédia se efetua, ela fica vítima de entidades ligadas ao crime. E André? André tem compaixão ao invés de julgar. Lição que nós precisamos aprender. Cada notícia que ouvimos, e a nossa mídia tem notícias demais, né? Cada notícia que ouvimos, lembremos da compaixão acima do julgamento. Não somos nós quem devemos julgar. Isso é trabalho da própria consciência. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.